foi o grande detalhe do meu projeto. A bancada, ela flutua. E a gente não vê nenhum tipo de suporte. Simplesmente o braço tá aqui atrás dele, ele cobre esse suporte e ele não aparece. Então eu tenho esse efeito das plantas passando aqui por trás desse espelho. A gente abre a torneira por aqui, fora da torneira. Então você pode colocar esse acabamento na bancada como eu fiz, pode colocar aqui na frente, pode colocar na parede. Oi pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês um ambiente que eu projetei aqui na mostra da Fornecedora Jacinto. Essa é uma mostra de arquitetura e decoração. A Fornecedora Jacinto é uma loja de pisos e revestimentos aqui na cidade de Macaé. E eu tive a oportunidade, fui convidada a projetar um espaço aqui nessa mostra. O espaço era pequeno, então a minha ideia inicial foi fazer um lavabo, né? Simulando como se fosse um lavabo, pelo tamanho do espaço. E como vocês sabem, essas mostras dentro de lojas, elas acontecem com o propósito de ter os produtos que a loja revende aplicados de uma forma que, nesse caso, um ambiente assinado por um arquiteto. Mas a ideia é trazer esses produtos de uma forma que o cliente consiga visualizar melhor no espaço da casa dele. E por isso, eu trouxe 3 tipos diferentes de revestimentos para o meu espaço, para que ajude mesmo a demonstrar para os clientes da loja. O primeiro deles é esse porcelanato aqui, que é um porcelanato de 1,8 m por 1,8 m, da marca Villa Grace. Ele tem um acabamento externo e o nome dele é Renascença. Eu adoro essa marca Villa Grace, então ele veio como a base aqui do meu ambiente. Ele tá nas paredes e no chão, no piso aqui do meu lavabo. E aqui de frente, na parede que a gente tem aqui, a parede principal, quando a gente olha, né, ela tá aqui como parede principal, eu trouxe esse revestimento que é como se fosse um revestimento de piscina, né, no formato menorzinho. Ele mede 15 por 15. E o nome dele é Verano Fresco, da marca Porto Belo. Ele tem essa cor assim, é um azul meio esverdeado, bem leve, assim, mais pro cinza. Então eu trouxe aqui como um elemento mais natural na minha parede de fundo do espelho. E essa é a parede principal, porque toda a graça desse projeto foi essa parede, essa bancada flutuante, esse espelho flutuante com essas plantas passando por trás. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito de trazer esses elementos mais naturais para o projeto. Pedra, madeira, concreto e muito conceito de biofilia, essa coisa das plantas dentro dos ambientes. Então aqui poderia perfeitamente ser um lavabo de verdade executado dessa forma, seja com planta natural ou artificial. No meu caso aqui, eu utilizei plantas artificiais. Inclusive esse vídeo, por mais que eu esteja mostrando para vocês um ambiente de mostra, ele também tem várias dicas úteis aí que vocês podem aproveitar no projeto de vocês. Essa questão da planta, por exemplo, uma planta artificial de qualidade, ela tem uma estética muito legal. Então aqui, como é uma loja, não tem ninguém que fique cuidando das plantas, não tem nenhum tipo de incidência de iluminação e ventilação naturais aqui no meu espaço, eu utilizei a planta artificial, mas trouxe um efeito bem legal aqui, essa coisa da natureza para dentro do espaço. E aí o terceiro revestimento que eu trouxe nesse projeto foi essa régua amadeirada bem clarinha que está revestindo a bancada. Eu fiz uma bancada aqui com uma estrutura de drywall e revesti com esse porcelanato em régua. Esse porcelanato aqui se chama Bambu Light, da marca Eliane. Ele mede 19 centímetros por 1,18 m. É uma régua. Então, eu aqui desmistifiquei também a bancada em porcelanato, porque muita gente pensa que bancada em porcelanato precisa ter um porcelanato de grande formato. E aqui eu utilizei um porcelanato pequeno, né? Um porcelanato em régua para revestir essa bancada e eu super aprovei o resultado. Achei que ficou bem legal. Eu fiz essa paginação com amarração. Ele não tá todo retinho, então isso disfarça mais o rejunte, não fica com aquela cara de emenda. Não achei que tem nenhuma cara de emenda. Ficou realmente uma bancada aqui planejada num porcelanato amadeirado. E aí, para esse tipo de bancada, eu já prefiro utilizar uma cuba de sobrepor. Então eu trouxe aqui essa cuba, é uma cuba da marca Deca. Ela é cinza e ela tem um acabamento mate, ela tem um acabamento fosco, então eu gosto bastante. Assim como eu gosto muito também desse tipo de torneira. Esse modelo aqui é da marca Fanny. Ela tem o acionador separado, tá vendo? Aqui é só a torneira e o acionamento, aqui no caso, como é uma amostra, essa torneira não funciona de verdade, né? Mas seria dessa forma, a gente abre a torneira por aqui, fora da torneira. Então você pode colocar esse acabamento na bancada como eu fiz, pode colocar aqui na frente, pode colocar na parede, você pode colocar onde você quiser o acionamento da torneira. Então também é um modelo de torneira bem legal. E aqui a bancada, ela não encosta na parede de fundo. Esse foi o grande detalhe do meu projeto. A bancada, ela flutua. Ela vai de parede a parede, mas tem esse espaço aqui atrás com 25 centímetros
que é justamente o espaço que eu usei para passar com as plantas por trás, como se fosse uma jardineira. E a mesma coisa vale para essa prateleira aqui embaixo. Ela também não encosta na parede de fundo, porque eu preciso colocar as plantas ali. E essa prateleira, ela super funciona num projeto de verdade também, assim, numa casa de verdade. Eu adoro fazer esse tipo de apoio. Você não precisa necessariamente ter um armário. Então eu consigo, com cestinhos organizadores, ter um apoio aqui pro meu banheiro, utilizando essa prateleira, e é zero manutenção, né? Não é um móvel que pode estragar com água, por exemplo. Ali você pode lavar, molhar a prateleira, não tem problema nenhum. Um detalhe também foi que eu fiz essa saia bem grandona. Eu gosto desse tipo de saia, até mesmo quando eu faço a bancada em pedra, mas aqui eu calculei o tamanho certinho de 2 peças do revestimento. A altura, né, pegou 2 peças inteiras. Então, achei que ficou bem legal o acabamento dessa bancada, mesmo sendo um porcelanato em régua. Então, eu utilizei aqui esses 3 revestimentos. Um que imita uma pedra ali de piscina, uma coisa bem natural. Esse mais geral aqui, que também imita uma pedra, como se fosse um travertino, com acabamento mais rústico um pouco. E aqui a madeira desse porcelanato em régua. E aí, depois das plantas, né, que as plantas claramente são tudo nesse projeto, essa bancada flutuante com essas plantas passando por trás. Para essas plantas passarem por trás, eu também precisava que o meu espelho flutuasse. Então, eu tive a ideia, não foi tão fácil de executar, mas tive um parceiro aqui que conseguiu executar para mim e fizemos esse espelho flutuando. Ele tem um braço e a gente não vê nenhum tipo de suporte, simplesmente o braço tá aqui atrás dele, ele cobre esse suporte e ele não aparece. Então eu tenho esse efeito das plantas passando aqui por trás desse espelho. E achei que ficou bem legal. Realmente, o meu espaço é pequeno, eu precisava criar alguma coisa que tivesse um atrativo. Eu não tinha muito espaço, mas tive a criatividade de inventar toda essa coisa aqui do espelho e da bancada flutuante com as plantas por trás, que acho que foram realmente o que trouxe vida para o meu espaço, o que trouxe identidade para o meu espaço. Afinal, é um espaço assinado por mim. Então, foi isso que trouxe a minha assinatura aqui nesse espaço. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu gosto de projetar, com o que eu acredito nos projetos. E eu fiquei super satisfeita no final, assim, tivemos perrengues aí de obra, mas fiquei super satisfeita com o resultado desse projeto. E junto com esse suporte do espelho, eu também tinha projetado em serralheria esse toalheiro, que eu fiz também sob medida. Ele tem um perfilzinho aqui de 1,5 cm de metal, vai do teto até a bancada e tem essa travessa horizontal para pendurar a toalha de rosto, a toalha de mão. Então, como se fosse realmente a pessoa lavar a mão aqui e utilizar a toalhinha para secar. Então eu gostei bastante também dessa estética, desse resultado. Por fim, é decoração, né? Tem aqui um banquinho em bambu, que é daqui da loja também, da fornecedora Jacinto. Esse banquinho mais rústico tem a ver com os outros elementos que eu utilizei no espaço. Esse cestinho de palhinha, né, de um material mais natural. Eu coloquei aqui os papéis higiênicos para decorar, para ilustrar. E vou falar um pouquinho para vocês dos fornecedores também, né? Como eu disse, os revestimentos, eles são daqui da loja fornecedora Jacinto. Essa parte das plantas aqui, que foi a parte muito importante, é da loja Belíssima Móveis, aqui de Macaé também. Então, a planta artificial bem legal eu encontrei lá na Belíssima. Esse cestinho de papel também é da Belíssima. Quem fez pra mim o metalon do toalheiro e o suporte do espelho foi a Marfê, que é uma loja de móveis planejados aqui da cidade. A parte de obra, toda a parte de obra foi feita pela Ejan Construções, que é um parceiro meu antigo, que atende os meus clientes nas execuções de obras. Iluminação, toda da luminárias da cidade. Temos fita de LED aqui atrás do toalheiro, spot de sobrepor, que é um material que eu uso muito. Esse aqui que tá muito em alta agora, que é o mini spot. Olha como ilumina, ele é bem pequenininho, mas ele ilumina bastante. Agradeço também a Cotima, que forneceu as tintas, e a Avante Drywall, que forneceu o material para estruturar aqui a bancada e fazer um arremate que tinha no teto, porque antes aqui, vou até colocar no vídeo a foto do espaço antes. A última mostra, se não me engano, tinha sido há 5 anos atrás. E aí eu peguei o espaço do jeito que tava para reformar e colocar desse jeito aqui. Então tinha também um detalhe no teto que eu quis fechar, fiz um teto mais lisinho, como eu costumo fazer nos meus projetos. E por último, gente, temos aqui a bacia sanitária, também ilustrativa, né? Mas é uma bacia da Deca, também bem bonita, aqui da loja também, da fornecedora Jacinto. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do meu espaço aqui na mostra. Por mais que seja ilustrativo, ele traz muito do conceito que realmente eu utilizo nos meus projetos reais. E também espero que vocês tenham aproveitado alguma dica aí, como por exemplo essa questão da bancada, como fazer essa bancada afastada, com porcelanato em formato menor
menor, né? Porcelanato em régua, com essa paginação amarrada aqui. Enfim, que vocês tenham tirado proveito de alguma dica nesse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um comentário aqui pra mim, pra engajar meu vídeo. Não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito. E curte, né, o vídeo, por favor. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.